Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história até os dias de hoje. Bom, eu, Laura, uma criança que foi negligenciada em sua infância, cresceu negligenciada em relação a emoções e ainda presenciando violências domésticas, violências e abusos sexuais, enfim. E aí eu comecei a dissociar. Era uma pessoa que eu dissociava. Como que eu dissociava? Enfiando a cara em livro. Eu li todos os Harry Potters em menos de 4 meses. Todos. Li todos os Crepúsculos. Li vários outros livros. Vários, vários. E eu dissociava muito. Tipo, enquanto eu tava comendo, eu lia. Eu lia no ônibus, eu lia na escola. Inclusive, pasmem, os professores brigavam comigo porque eu lia na aula deles. Eu não conseguia parar de ler. E eu só ficava lendo, viciada em livros. Até que saí da escola e eu passei no concurso público. Aos 18 anos eu já era concursada aqui da Prefeitura de Ilhabela. Nossa, Laura, você tinha um emprego pro resto da sua vida, assim. Aí eu engravidei e... pernilongo. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu por estar no meio, né, educacional, estudando sobre a primeiríssima infância e tudo mais, eu parei de tomar refrigerante, parei de beber, parei de fumar maconha, parei de tudo. E aí eu foquei naquela maternidade. Quando eu ganhei minha bebê de parto normal, induzido, 10 horas de parto, e assim, em relação ao apoio da parte paterna foi muito difícil, assim, porque ele tinha a mesma idade que eu e era um molecote, assim, não posso falar hoje, assim, mas até onde eu conheci era um molecote. E aí, me vi sozinha naquela maternidade, inclusive maternando sozinha depois, e quando foi para voltar para o serviço, eu entrei com uma ação na prefeitura para tentar reduzir a carga horária, que na época era só 4 meses de licença. E eles não me concederam essa ação para reduzir a carga horária. E na época eu ganhava acho que 1.400. Isso foi em 2017. Então, ter que pagar uma babá pra ficar com a minha filha enquanto eu trabalhava ia ser elas por elas. Então ia ser 9 horas longe da minha filha, praticamente, né? Porque na prefeitura não conta o horário de almoço, então são 8 horas, horário de almoço. Enfim, 4 horas, horário de almoço, 4 horas, enfim. Aí eu comecei a vender calças pela internet, assim, no Facebook. Comecei a vender máscara facial, tudo mais. E aí a maternidade começou a ficar pesada, porque eu estava maternando perto da minha família, assim, né? Minha mãe, no caso, que ela ficou. Meu pai se separou, foi morar com outra mulher. Falou, agora eu tenho outra família, tchau, beijo pra vocês, se virem. Já pago pensão. E aí, eu acho que minha mãe também estava passando por... Não soube expressar direito tudo isso. Estava passando por problemas, assim, e ela começou a brigar muito comigo, assim, até chegar num ápice, assim, de uma discussão. Ela virou assim, por que você não se mata? Você inferniza minha vida? Você se mata, tipo isso. E eu sei que, hoje eu sei, sabe, que uma pessoa que fala isso pra outra, não tá bem, sabe? Hoje eu tô no modo, eu sei o que eu sou, o que o outro fala pra mim, foda-se, sabe? Não levo em consideração muita coisa que o outro fala, não. E aí eu saí de casa com a minha filha e eu fui morar de favor com a minha filha. A gente passou fome até juntas, assim. Eu pedia as coisas para as pessoas. Eu pedia carona para levar minha filha na escola, para voltar com minha filha da escola. Eu pedia comida para as pessoas, eu pedia... Ai, Laura, você pediu emprego? Sim, também pedi emprego. Inclusive, um cara me ofereceu uma vez, ele perguntou, quanto que é seu aluguel? Aí eu falei, meu aluguel é R$600. Aí ele assim,
se você quiser, você trabalha aqui por meio período, 6 horas, e eu te dou R$ 600 de segunda a sexta. Aí eu falei assim, ai, que legal. Você vai me dar o meu aluguel e eu vou comer fotossíntese. Vou fazer fotossíntese, acho que é isso. E, bom, e aí, não vendo como, e tipo, eu sou uma pessoa que eu trabalho com festa infantil, trabalhei, né, meu primeiro trabalho foi como recreadora em festa infantil. Recreadora, monitora de brinquedo em festa infantil, então eu gosto muito, fiz curso de decoração de festa, fiz curso de planejamento, do planejamento à cerimônia de casamento, então gosto desse negócio de arte, de preparar, de decoração. Aí gente, a minha filha vai fazer 3 anos e eu não vou conseguir fazer um bolo pra ela. O que eu faço da minha vida? Sabe? Tipo isso. Acho que foi de 2 anos eu já tinha feito algum movimento. Não, foi de 3 anos mesmo que eu peguei minhas coisas. Peguei minhas coisas assim, não, de 2 anos eu já tinha feito, assim, esse movimento. Mas foi mais com as cartas, que eu jogava tarô nas ruas. E aí eu fiz um aniversáriozinho pra minha filha, assim, tipo, comprei as coisas do bolo e tudo mais, recortei, fiz uma decoração com, com o tarô na rua. Aí no outro ano, que eu já tava fazendo trança, comprei um bolão pra ela. No ano de 4 anos. De 5 anos, que eu já tava fazendo R$ 5.000 na rua fazendo trança. Nossa, comprei umas pizzas, comprei bolo, nossa, fiz festona. E aí, só que começou a acontecer. Como eu estava maternando perto da minha mãe, parecia mais que eu era a babá da minha filha, e minha mãe realmente, como é minha mãe, então ela falava as coisas, eu tinha que abaixar a cabeça e fazer, né? Só que eu já tenho mais de 20 anos, né? Hoje eu tenho 28, mas naquela época eu tinha 25, 24, 25 anos. Então, começou a ficar muito ruim a convivência, muito ruim, assim, da minha mãe, tipo, pressionava, falava besteira na frente da minha filha não me respeitava, minha filha, tipo, falava besteira pra mim, se eu botava ela sentada pra pensar, minha mãe, não, coitadinho, não sei o quê. Aí, até chegar o ápice da minha mãe me agredir na frente dela, e ela pegar e virar um tapão na minha cara, minha filha, depois, sabe, tipo... Aí eu, gente, não dá pra ficar aqui mais não. Foi a primeira vez que eu saí de casa, continuei com as minhas tranças, foi muito dolorido sair de perto da minha filha, muito dolorido. Mas eu vi ali que naquela situação não ia dar certo. E aí, continuei com as minhas tranças na rua, foi quando em 2022... que eu já tava fazendo sucesso, assim, na Semana da Vela, em 2022, começaram a embaçar comigo os fiscais, pelas denúncias de outros artistas que não sabiam da minha vida pessoal, mas como a minha vida pessoal era uma bosta, eu focava toda a minha energia em dar certo a minha vida profissional. E pense numa vida profissional que dava certo. Aí, beleza. Ali era o meu palco, a rua do meio e tal. E aí os fiscais começaram a encher meu saco lá. Aí fui até a prefeitura, conversei com o secretário adjunto de cultura, ele me orientou aí no Via Verde, abri um protocolo para Alvará, para Rua do Meio. Eu abri esse protocolo em 2022 e fiquei esperando, né? Porque, meio, não ignorante de ignorância, mas ignorante de não saber das coisas, assim. Porque, assim, eu ainda nem tinha aberto minha MEI ainda, então eu não tinha muita formalidade, assim, sinceramente. Então, eu precisava mesmo de uma orientação e não tinha essa orientação, né? E aí, foi quando, em 2023, no final de 2023, a dona de uma loja parou, me olhou, eu tava vestidinha de princesa, maquiada, lá na Rua do Meio e tudo mais. Ela olhou pra mim e falou: o que você está fazendo aqui? Eu vou te tirar daqui, porque você não pode ficar aqui. E aí ela chamou os fiscais e aí deu mó bafafá, porque o primeiro fiscal que foi lá, virou pra mim e falou assim:
Se você fosse um homem, eu ia pegar suas coisas agora, ia dar um tapão na sua cara. Aí eu assim, nossa, também dá um tapão na cara aí. Você não é um homem, homão, né, o corajoso? Que isso é coisa de homem corajoso, né? Ameaçar a mulher é coisa de homem corajoso, é coisa de covarde. Enfim. Aí, em 2024, foi em fevereiro de 2024, chegou a polícia lá com os fiscais e tipo assim, meu, ali eu pagava o meu aluguel, quando eu tava ali fazendo as trans, pagava meu aluguel. Nossa, eu ganhava ali brincando, vai, uns 3, 4 mil reais ali, ó, na Rua do Meio, fazendo trança, com a meia aberta, eu já tinha a meia aberta ali já, minha meia eu abri minha meia em 4 de abril de 2023. E aí, beleza, né? Beleza. Eu lá, eles chegaram com a polícia e apreenderam minhas coisas. Me jogaram no chão, me machucaram. Eu fiquei sem minhas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi meu pai e minha mãe se juntar pra falar assim: a gente vai pagar um lugar pra você, sem mobília, você se vira, você não sei o quê, você não sei o quê. E me xingaram, me xingaram, me xingaram. Eu ouvi tanta. Eu ali, ó, triste. Porque o meu trabalho, ali na Rua do Meio, era o meu band-aid. Eles arrancaram meu band-aid. Arrancaram. De verdade. E aí, eu virei pros meus pais e falei assim: ó, fica aí com o dinheiro de vocês, com a ajuda de vocês, que eu não preciso, não. Porque uma ajuda desse jeito eu não quero. Aí, uma moça que foi minha cliente de tarô em 2018, de 2018 para 2019, verão de 2018 para 2019, virou para mim e falou assim: não, vem para cá, para São José, fica aqui na sala de casa, a gente não tem muito luxo, mas vem para cá, ficar um tempo. Fui, fiquei lá, fiquei um tempo. Nossa, foi incrível, assim, porque eu me senti tão acolhida, sabe? Tava ali na sala dela, mas tava sendo tão acolhida, tão. Nossa, enfim. Aí depois eu voltei pra cá. Aí, meu, tava sem autoestima nenhuma, tava psicologicamente hiper abalada. Eu nunca tive isso na minha vida, eu tive essa vez. Eu tinha um negócio, até passei no médico, que ele falou assim: não, isso é psoríase emocional. Eu achei que eu tava com sarna, porque coçava o meu pé, deu um monte de bolha, dava um monte de bolha, parecia sarampo, assim, no meu corpo. Ele disse: não, isso é psoríase emocional. E aí demorou acho que uns 3, 4 meses quase pra prefeitura me devolver minhas coisas. Eu tinha que ir lá ficar me humilhando, me humilhando, me humilhando, me humilhando. Pelo amor de Deus, eu não tenho esses R$ 750 pra retirar minhas coisas. Isso é tudo que eu tenho. Esses são a ferramenta de trabalho, tudo que eu tenho. Aí consegui pegar minhas coisas. Aí eu tava morando no Airbnb. E aí eu trocava, tipo, moradia e serviço, por serviço. Moradia e alimentação por serviço. E, assim, era meio pesado, falar a verdade, assim. Porque eu fazia muito mais, assim, enfim, assim. Mas também agradeço, acho que, acho que faz parte, assim, do aprendizado. Eu aprendi muita coisa, porque nesse meio tempo também eu pude estudar, fazer o curso de auxiliar de cozinha. Mas assim, eu acho que pela minha autoestima estar muito abalada por toda a situação, eu tava aceitando migalhas, sabe? E aí chegou outubro, chegou calor, eles falaram assim: ó, não vai dar pra você ficar aqui não, porque é, vai chegar hóspede, e aí a gente precisa ganhar dinheiro. E eu não tinha pra onde ir, eu fui morar na casa de passagem feminina aqui de Ilhabela. Na casa de passagem feminina de Ilhabela, eu vi a podridão que é a prefeitura de Ilhabela. A prefeitura de Ilhabela, ela é composta por cargos nomeados. Eu vou ser bem
Vou ser bem chula na expressão. Por quem sabe chupar mais o saco do prefeito e da galerinha aqui. Essa é a verdade. Quem mais sabe. Nossa, eles sabem fazer os negócios direitinho. Pense na galerinha que sabe fazer, hein? Pois é. Enfim. E aí, graças a Deus, assim, no meio disso tudo, uma advogada fez um pro bono pra mim, porque eu vi que eu fui atrás pra saber sobre processar a prefeitura, porque feriram direitos constitucionais e várias advogadas das mulheres, do Conselho das Mulheres aqui, falaram que não feriu nenhum direitos constitucionais, que não sei o quê, porque aqui em Ilhabela é assim. Aqui em Ilhabela ninguém quer arriscar o seu carguinho, nem o seu status no conselho de não sei o quê, pra ir pra cima da prefeitura, mesmo a prefeitura fazendo coisa errada. Por isso que a prefeitura faz um monte de coisa certa aqui, porque aqui é cidade de coronel. Então, assim, ganha um monte de estrelinha aqui a prefeitura, porque o pessoal ganha a bunfunfinha pra ficar quietinho, entendeu? É isso. E aí essa doutora, que ela não é de Ilhabela, enfim, ela abriu esse pro bono pra mim e estamos processando a prefeitura de Ilhabela, mas é aquilo, né? Sem resposta, e sem resposta, e sem resposta, e sem resposta. E eu que tô errada mesmo. E assim, eu na casa de passagem, pedindo auxílio aluguel, isso e aquilo. Não dão. Por que você não tira uma carteira assinada, Laura? Pelo amor de Deus. Gente, eu já caminhei demais no meu caminho pra voltar e ter que... Eu não consigo. Eu acho que se eu fosse pra assinarem a minha carteira, ia ser uma pessoa que, tipo, confia tanto no meu trabalho, sabe? Confia tanto na minha liderança. E, é difícil. Infelizmente, as pessoas ainda... Tipo assim, eu tenho muito espírito de líder, muito. Eu nunca fui demitida. Eu pedi exoneração do cargo da prefeitura, eu pedi exoneração do DPNY, quando eu trabalhei no DPNY. Eu sempre pedi demissão. A única vez que eu fui expulsa do trabalho foi na vez na Rua do Meio mesmo. E várias vezes fui na fiscalização, que eles mesmos me aconselharam a arrumar um vereador. Só que é isso, eu acho que eu não tenho muita vocação pra ficar puxando o saco das pessoas, sabe? Acho que eu quero só fazer meu trabalho tranquila. E, enfim, e aí fui pra casa de passagem e tal, e aí fui expulsa de lá porque uma das funcionárias lá, inclusive até gravei isso, acho que eu nem mostrei aqui, mas eu gravei isso. A funcionária não me deixou comer. E aí eu fui pegar um refrigerante lá, ela jogou no chão e mandou eu limpar. E eu falei assim, não, é um absurdo. E ela era uma funcionária super folgada, assim, que, tipo, ela desrespeitava mesmo a gente. Tipo, sentar na mesa do café da manhã e falar assim, nossa, quem é suicida e quer se suicidar, se mata mesmo. Não fica falando que vai se suicidar. Quem tem depressão, realmente se mata. Tipo, assim, umas coisas assim, sabe umas coisas absurdas? Até que um dia, no café da manhã, eu virei ali nos olhos de umas e falei assim, por que você não vai fazer outra coisa, não trabalhar outra coisa? Porque você não tem mínima vocação para trabalhar com gente em situação de vulnerabilidade, mulheres que sofrem violências domésticas, mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade que precisam melhorar. E é isso. E infelizmente é um sistema que se retroalimenta, que não quer que as pessoas realmente saiam dessa situação. Porque a casa de passagem em Ilhabela, se eu não me engano, são 350 mil por mês as casas de passagem aqui em Ilhabela. Bom, tenho muitas coisas para falar, mais 19 minutos já tá ótimo, né? E eu continuo essa história, hein? Vou continuar.